Olá, eu sou a Daiane Marques, jornalista do Meta News 360, o seu jornalismo imersivo. E você pode assistir todo o conteúdo utilizando seus óculos de realidade virtual. Hoje é uma entrevista especial com o Vitor Cabral, que é doutorando em Relações Internacionais pela PUC-Rio, mestre em Geografia também pela PUC-Rio, internacionalista e analista de defesa pela UFRJ, estuda migrações forçadas, mudanças climáticas e violência do narcotráfico e crises políticas na América Latina. Seja bem-vindo, Vitor. É um prazer falar com você. Muito obrigada por participar dessa entrevista. Eu que agradeço pelo convite, Daiane. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a América Latina e sobre algo que vem, né, nos noticiários, cada vez mais trazendo mais informações sobre uma moeda única, né, para os países do Mercosul. É importante, antes de nós iniciarmos, deixar aqui registrado que as opiniões expressas não refletem ou refletirão necessariamente as opiniões ou entendimentos das instituições às quais, né, o especialista, o Vitor, é afiliado. Bom, vamos lá então. Nos últimos dias, né, o embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, retomou o debate sobre a criação de uma moeda única do Mercosul. Segundo ele, o tema já foi discutido em um encontro com o ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad. Antes de debatermos sobre isso, é importante contextualizarmos, né, falar um pouquinho da importância, mas antes contextualizarmos o que seria essa moeda única. Temos exemplos, né, de países, Vitor, que já adotaram moedas únicas, né, como a União Europeia, com o euro, e também a África, assim, com o franco. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa moeda única. Bom, a ideia inicial de uma moeda única é que os países possam abrir mão de suas moedas nacionais e aderir à moeda de um bloco econômico do qual eles fazem parte para facilitar o comércio e as transações correntes. É assim que funciona nos países da União Europeia, que fazem parte da zona do euro, que deixaram de ter as suas moedas e passaram a adotar o euro como uma moeda oficial. Assim como na África Ocidental e na África Oriental, países que foram colônias francesas passaram a adotar uma nova espécie de franco para poder fazer o uso, e adicionaram também a Guiné-Bissau, que foi uma colônia portuguesa. No caso da SUR, que seria essa possível moeda única na América do Sul, especificamente voltada para o Mercosul inicialmente, ela tem uma diferença. As pessoas têm utilizado a moeda única para facilitar a explicação, mas, ao que tudo indica, ela não seria uma moeda da qual os países teriam que abrir mão das suas moedas nacionais. Ou seja, a existência da SUR não significa que o Brasil vai abrir mão do real e nem que a Argentina vai abrir mão do peso. A ideia é que seria criada uma possível unidade de valor no formato, aí sim, de uma moeda, que ainda deve ser construída, deve ter um banco central que vai criá-la, que facilitaria a transação de mercadorias e das exportações na região da América do Sul por via desta moeda, de forma que os países já não dependessem mais do dólar para fazer essas negociações, pois o comércio internacional hoje ele funciona prioritariamente pelo dólar. E acontece que se você usa muito dólar e você não tem uma reserva financeira grande dele, você está mais suscetível a crises econômicas. Então a ideia de se ter uma moeda na América do Sul para fazer esses negócios é que a gente use ela, não gaste as nossas reservas em dólar, aprofunde as relações econômicas na nossa região e consigamos ficar o mais estáveis possíveis a eventuais crises econômicas que possam surgir, como a que estamos vivendo agora com o pós-pandemia da Covid-19. Certo. Se essa moeda for criada, né, essa moeda única for criada, qual que é a importância, os impactos para os países que aderirem, né? Você acabou de mencionar que não deixaríamos de usar, por exemplo, o Brasil Real, a Argentina o peso, e se ela for criada, quais são os impactos, né, para os países membros? No mundo ideal, de quem vem defendendo essa moeda, a ideia é que haja um aprofundamento das relações econômicas e uma ampliação das exportações. Então, por exemplo, o Brasil durante décadas foi o principal parceiro comercial da Argentina. Tanto é o país que mais vendia, quanto que mais comprava nos produtos do nosso país vizinho. Nos últimos anos, a China vem assumindo essa posição. Com uma moeda comum, sem ter a dependência do dólar, que é a moeda hoje que a Argentina tem uma reserva muito baixa, que também explica a sua facilidade para entrar em crises econômicas,
a gente conseguiria exportar mais para a Argentina, ou seja, vender mais, entraria mais dinheiro para o Brasil, aprofundaríamos as nossas relações com a Argentina e com outros países da América do Sul, por uma questão econômica, no qual o comércio regional ele é geralmente muito bem-vindo, com uma ideia de estabilidade econômica, como a gente vê na zona do euro, e para a Argentina seria muito positivo, porque ela deixaria de depender de uma moeda da qual ela possui uma baixa reserva internacional e conseguiria, de certa forma, por outros meios, controlar o seu processo de inflação nesse momento e, politicamente, no curto prazo, isso é muito positivo para o Roberto Fernandes, o atual presidente da Argentina, que tenta uma reeleição no segundo semestre desse ano. Então, há alguns caminhos que podem servir de médio e longo prazo bem positivos para ambas as nações e que justamente seguem um caminho da ideia de integração regional pelo qual o Mercosul foi criado. Certo. Agora, se for criada essa moeda única, né? Precisa de um banco central. Onde estaria localizado esse banco central? O Brasil já demonstrou interesse que fosse localizado no nosso país, né? Como que seria isso? E qual que é a importância, né, para o nosso país ter o Banco Central aqui? Olha, a ideia dessa criação de uma moeda, seja uma moeda única ou uma moeda de comércio, ela vem se mostrando como um projeto de Estado do Brasil que ganha mais força ou perde um pouco de força dependendo dos governos. A gente já vê isso em algum tipo de discussão desse tipo no governo Sarney, no governo Collor, nos dois primeiros mandatos do Lula e, inclusive, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro Paulo Guedes, ele, inclusive, já defendia uma possível moeda que seria criada para poder facilitar o nosso comércio com a Argentina, por ser justamente o nosso principal parceiro na região. A ideia do Brasil, ser o banco, ter a sede do Banco Central, ela vem passando por essas gestões. Porque, temos a economia mais forte da região, temos a moeda mais valorizada, então seria interessante que nós estivéssemos na liderança desse Banco Central e que ele fosse sediado aqui e boa parte das decisões fossem tomadas aqui no nosso país. Em termos de poder, isso é muito importante para a projeção da imagem do Brasil, de se mostrar como uma nação forte, como uma nação que tem a capacidade de liderar a região em diversos aspectos, principalmente o econômico. A gente sabe que a economia está vinculada a poder, e isso é muito importante para um país como o Brasil, que tem uma política externa de se entender como a nação mais forte da América Latina e de uma tentativa de liderança da região para se contrapor à influência dos Estados Unidos no continente. Então, enquanto Estado, é algo que seria positivo para a política externa que está em vigor nesse momento, que é justamente de fortalecer a imagem do Brasil na nossa região e de se colocar como um player extremamente estratégico e que possa justamente dar as cartas na política e na economia da região. E o atual governo ele já demonstrou, né, e demonstra, tanto no passado quanto no presente, esse interesse de criar essa moeda, né? Você já observa algum movimento em direção a essa criação? Olha, os primeiros movimentos que a gente viu foi justamente agora no final do mês de janeiro, na reunião da CELAC, em Buenos Aires, em que houve ali falas públicas do ministro Fernando Haddad, da Fazenda do Brasil, com o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia da Argentina, de dizer que há uma chance dessa moeda ser criada. É um passo interessante para um país que está tentando retomar as suas relações bilaterais de uma forma fortalecida com a Argentina, algo que ficou um pouco degradado nos últimos anos da gestão do Bolsonaro, mas que ainda é muito cedo para a gente conseguir estabelecer fortes movimentos por parte do governo que ainda nem tem 100 dias de mandato, que é justamente o período que os governos têm uma certa lua de mel na política, de tentar fazer o máximo de coisas positivas numa agenda para mostrar que tem força. Então, criar uma moeda em um curto espaço de tempo, ela é totalmente utópica. Não funciona desse formato, o próprio euro levou décadas para ser construído. Então, é uma possibilidade que a gente possa vir a ter nos bastidores agora, de ambos os governos tentarem, de fato, fazer essa construção para sair em algum momento. Acho difícil que saia, pelo menos neste ano, acho realmente muito complicado, mas é uma cartada eleitoral muito positiva para o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que vai tentar a reeleição no segundo semestre. Precisa ter essa agenda econômica positiva para os próximos anos, então talvez isso flua um pouco melhor por parte do governo argentino do que em relação ao governo brasileiro, que ainda tem muitos problemas a resolver internamente. Mas, de fato, publicamente, existe esse interesse por parte do Fernando Haddad e do Galípolo, que é o secretário executivo da Fazenda. Certo. Vitor, agradeço, né, a sua participação.
a sua disponibilidade em trazer informações sobre essa possível criação dessa moeda. E obrigada muito aí pela sua contribuição com o tema. Eu que agradeço o convite, Daiane. Obrigada. Eu sou a Daiane Marques, jornalista do Meta News 360, o seu jornalismo imersivo. Até a próxima e a gente volta sempre com mais novidades e informações para você.